Olá, meu nome é Natália Mansur. Eu sou o Leonardo Paixão. Hoje nós estamos aqui para apresentar o videocast Abramed MG. Uai, e por que videocast? Por que a gente escolheu essa modalidade, Nath? Videocast é uma coisa bem atual, né? Podcast a gente já não quer mais, já estamos no nível do videocast. E por que fazer um videocast da Abramed MG? Porque a gente quer fortalecer a especialidade da emergência. Tem muita gente que ainda nem sabe que existe essa especialidade. Então, o objetivo é trazer pessoas para a gente aprender com elas, aprender sobre o dia a dia. Então, um acadêmico que está ali pensando, será que eu vou fazer emergência? Será que não vou? Então, vamos trazer os emergencistas aqui para falar um pouquinho da vida real e ajudar as pessoas a escolherem, será que eu quero fazer parte desse mundo da emergência? E mesmo pessoas que já formaram, já são emergencistas, para se identificarem ou não, para se afastarem um pouco dessa realidade. Então, é um objetivo de ter entrevistas dinâmicas, divertidas, para que a gente aprenda um pouco sobre esse mundo da emergência. Ô, Nath, mas eu acho que já que a gente vai fazer isso, é importante a gente se apresentar um pouco, né? Fala um pouquinho, quem é Natália Mansur? Bom, eu sou formada em clínica médica e depois fiz medicina de urgência, então meu caminho não tem nada a ver com os emergencistas atuais, mas depois eu fui lá e me titulei pela Abramed. Então, sim, eu me considero uma emergencista hoje, mas uma emergencista que não teve formação em pediatria, em ortopedia, em essas áreas básicas tão importantes. Então, eu acho que o objetivo é a gente fortalecer esse emergencista de formação geral, né, com esse videocast. Bom, E você? Quem é você? Bom, eu acho que agora eu que fiquei intimidado, porque se você está falando que você não teve uma formação tradicional, eu posso compartilhar aqui com o pessoal que, né, com quase 25 anos de formado, participei de uma geração em que medicina de emergência era uma coisa muito distante, né, e o caminho foi um caminho muito diferente. Então, também fiz clínica médica, depois da clínica fiquei no hospital de urgência e rapidamente ali eu assumi funções de coordenação e de horizontal, nunca saí da emergência e nesse vácuo de formação, criei o programa de medicina de urgência na época, que era o único jeito da gente avançar aí dentro da medicina de urgência. E anos depois, o programa de medicina de emergência, agora já medicina de emergência, né? Ou seja, né, um caminho complexo de ensinar aquelas coisas que a gente não teve oportunidade de aprender. Então, aqui é uma oportunidade excelente para a gente dividir aqui com os convidados aprendizados contínuos, alguns que a gente não teve experiência e vão aproveitar. Eu estou aqui como emergencista, alguém que dedica a vida à emergência, e meu pai é pediatra. E hoje nós temos duas convidadas aqui muito especiais que vão juntar essas duas faces, né? A pediatria e a emergência, e para isso hoje a gente vai estar aqui com Ana Cláudia Leite, emergencista, e estamos aqui com Clarice Angelim, para conversar um pouquinho para a gente do cotidiano. Então, para começar, a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da trajetória de vocês e o que a gente tem, como é que é essa interação da pediatria com a emergência. Vamos fazer uma introduçãozinha? Vou começar então, né? Com as crianças primeiro. Com certeza. Eu sou pediatra emergencista, acho que foi por acaso, assim, talvez por vocação mesmo, né? Eu já quis fazer outras subespecialidades dentro da pediatria, mas acabei ficando na emergência e hoje em dia estou super satisfeita com a minha escolha, assim. Desde 2020 a gente começou com a residência em emergência pediátrica no Hospital Infantil João Paulo II e aí vamos aumentando a nossa turminha aos poucos. Eu acho que é isso que mantém a brasa acesa, né? Então, recebemos residentes da emergência geral também e vamos tentando dar essa carinha da pediatria, porque a emergência, né, gente, não é uma especialidade com faixa etária, né? A emergência é para atender qualquer ser humano que esteja grave. Ele pode ter 90 anos, ele pode ter 90 horas de vida, né? Então, eu acho que a pediatria vem para colaborar nessa faceta da emergência geral, né? Então, não é emergência de adulto, é emergência geral. Eu bato muito nessa tecla com os residentes lá. Eles falam, às vezes, alguns não gostam muito da pediatria, né? Ah, não gosto de pediatria. Eu falo, então escolhe outra especialidade. Faz geriatria, que aí tu não atende criança. Né? Porque na emergência é para todo mundo. Né? Muito bom. Só aproveitando esse gancho, eu gosto de brincar que a emergência é de menos 9 a 200 anos, porque, assim, você realmente não escolhe obstetrícia, é criança, é idoso, então, realmente é qualquer um.
Gente, eu sou emergencista, tenho 2 anos de formação em emergência, 6 em medicina. Sempre durante a graduação, sempre gostei de hospital, não conseguia definir muito a especialidade a princípio, mas sempre, tudo que eu pensei em fazer, sempre nesse ambiente de hospital, de emergência, até que eu descobri a residência de medicina de emergência no HC, por uma palestra do nosso coordenador no congresso da SOMIT. E eu falei, gente, é isso, porque junta todas as especialidades que eu já tive interesse, esse perfil amplo de atendimentos, respostas rápidas, né? Um resultado rápido, um pensamento, assim, mais direcionado e imediato. E aí eu fui trilhando essa trajetória. E durante a minha residência, eu tive algumas deficiências em pediatria por serem justamente na época da pandemia, então os atendimentos ficaram restritos, os campos de estágio mudaram, mas eu fui tentando correr atrás dessas lacunas e flertei, assim, com a emergência pediátrica. Não cheguei a casar, mas a gente teve uma confluência, assim, de caminhos. Então, tem uma pediatra na emergência e uma emergencista com um pezinho na pediatria. Mas e quem são Clarice e Ana Cláudia antes da emergência, fora da emergência? Como que é a Clarice fora do hospital, longe das crianças? Quem é a Clarice? Eu tive que fazer até umas terapias para pensar nisso. Vai ser difícil, né, também? Porque acho que assim, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Então, durante um tempo foi até difícil separar um pouco isso, assim. Mas fora de lá, acho que eu sou uma pessoa tranquila, descontraída, tento ver as coisas de uma forma positiva, né? E sempre tentando simplificar e acabo trazendo muita coisa da emergência para minha casa, né? Então, às vezes estou conversando com meu marido, eu falo alguma coisa para ele, ele não responde, falei, pô, Felipe, tem que fechar a alça, cara, comunicação é em alça fechada. Né? Então, acaba que não tem como separar, né? Completamente, mas claro que a gente sempre tenta desligar, né? Então, gosto de estar com a minha família, gosto de viajar e de... Essas coisas todo mundo gosta, né? E você, Aninha? Eu acho que, assim, sempre, como a Clarice, é difícil, né? Assim, separar, mas foram coisas que eu fui notando que realmente na minha vida já se aproximavam com a emergência, assim, de estar calma nos momentos mais difíceis, né? De conseguir não desesperar e não cair naquela loucura, às vezes, de uma situação mais complexa. E de, assim, sempre gostar de resolver o que é mais grave, o mais urgente e dar menos importância para as coisas que são acessórias ali, que a gente tem tempo para pensar em um segundo momento e planejando depois. Os acadêmicos, em especial, que eles ficam muito querendo saber, né? Por que você escolheu emergência? O que é do seu perfil que se encaixou nessa especialidade? Você sabe, Léo, por que você escolheu emergência? Ou a emergência que te escolheu? Mas hoje eu não sou entrevistado, não, mas né? Não. Conta pra gente também, sim, né? Com certeza. Acho que mais ou menos... Minha história parece um pouco da Clarice, né? A gente vai ficando ali, vai se descobrindo, né? E aí, para mim, a emergência... Acho que a emergência me escolheu mesmo, né? Eu comecei na clínica, num hospital muito focado em emergência, que é o Odilon, né? E saí da residência de clínica diretamente para uma coordenação horizontal na emergência. E em quase 25 anos aí que eu estou fazendo de formado, eu nunca deixei eu acho que passei um ano desses quase 25 não atendendo pacientes de urgência, então foi um caminho natural, né? E muito focado sempre ali no aprendizado junto com a emergência e tentar trazer mesmo isso como uma especialidade que todo mundo cuida ali do paciente. Então, assim que nós nos encontramos aqui, muito foi nesse cenário, né? Enquanto ele é educador e gestor. Então, acho que a emergência me escolheu. Mas falando que ela me escolheu, eu fico pensando que se eu pudesse a vida toda, uma coisa que eu não queria é escolher atender uma criança grave. Eu sempre tive muita preocupação. Eu confesso que eu não superei isso ainda. Hoje ainda me preocupa muito, né? Quando vai um plantão, essa possibilidade de chegar uma criança, principalmente na UPA ou num lugar que você não tem o apoio imediato da pediatria. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho, né? Claro que para a Clarice isso é diferente, mas acho que para a Ana deve ter sido parecido. Então, Ana, assim, como que foi essa atração por uma coisa assim que
até aterrorizante para alguns, né? E queria escutar um pouquinho da Clarice o contraponto, né? Às vezes o pediatra, tradicionalmente, ele não gosta tanto de emergência, né? Então, é muito interessante essa convergência, né? Eu acho que o emergencista com um pouquinho de receio aí de atender a criança e de errar numa situação que a gente, nossa, não consegue pensar isso acontecer, e o pediatra num cenário que tradicionalmente ele não fica tão confortável naquela emergência. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente o que aconteceu para vocês duas se encaminharem para uma área que definitivamente a maioria dos colegas não está correndo atrás delas. Nossa, a fala me pegou, viu, Clarice? Porque eu dou graças a Deus que eu não atendo criança. Eu fiquei com Nossa Senhora, tenho que escolher outra especialidade aqui. Né? Porque a gente tem histórias diferentes. A emergência, a residência de emergência com essa visão de que a gente tem que atender ortopedia, pediatria, está começando agora, né? Então, acho que é importante trazer isso, mas abraçar também quem não é muito assim. Eu quero cuidar só dos meus filhos e olhe lá. Então... Olha, eu confesso assim, mesmo sendo emergencista e tendo a formação, né, nos estágios em pediatria, a gente ainda tem um certo temor, porque não é o dia a dia de todos os serviços, né? A gente no Brasil não tem, pelo menos não que eu conheça, mas aqui em Minas não, uma emergência que seja mista mesmo, geral mesmo. A gente ainda acho que tem no interior, né? No interior tem muito, né? O interior é um médico para atender todo mundo, normalmente sem tanta bagagem, né? E capacitação, mas existe, só não é muito certinho, né? Exato. E aí, assim, por não ser ainda, assim, a maior parte dos nossos atendimentos ainda dá um certo temor. Mas o contato que a gente tem durante a residência, eu acho que serve muito para a gente ver que a criança tem as suas particularidades, claro, mas não é outra espécie. Que eu acho que a gente que está mais acostumado com o adulto acha que é outra espécie, um Homo sapiens diferente. E aí a gente começa a ter mais familiaridade que muitas coisas que a gente sabe do adulto se aplicam à criança e que a gente da emergência que está acostumado com essas situações agudas e graves, a gente consegue manter a calma, que às vezes alguns pediatras que estão ali não conseguem manter. Foi assim, inclusive, que eu fui sendo convidada para dar plantões em emergência pediátrica, justamente por isso, apesar de não ter tanta bagagem nas condições pediátricas propriamente, nas situações de emergência eu conseguia trazer o que eu tinha do adulto para atender a criança. E aí foi aprofundando, assim, falou, opa, não é tão diferente assim do que eu imaginava. E aí foi ficando um pouco mais confortável. E você, Clarice, como é que você foi para esse lado, né? Foi atender o homenzinho sapientezinho aí. Como é que foi essa sua... Na verdade, assim, eu fiz a minha residência de pediatria num hospital que tem uma vocação forte para emergência, né? Que é o Hospital Infantil João Paulo II, o que todo mundo conhece como o CGP, né? Mas quando eu fiz residência, 10 anos atrás, não tinha uma emergência tão organizada assim. Então, participei da estruturação da emergência e eu não fiz residência de emergência, porque não tinha aqui. Então, nós tínhamos um serviço organizado com os emergencistas, com os pediatras que trabalhavam com emergência horizontais, e daí, a primeira oportunidade de fazer prova de título, a gente fez e abriu a residência. Daí a gente brinca que a gente se profissionalizou nessa área a partir daí, porque quando você abre a residência, aí o peso é outro, né? Aí, te entendemos bem. Quando você abre a residência, aí a conversa é outra. Então, acho que a gente se profissionalizou nesse sentido. Mas, assim, gente, atender uma criança com um risco real de óbito é uma situação desagradável para todo mundo, inclusive para a gente, né? Tá todo errado ali. Porque uma coisa é um vovô de 90 anos, cheio de comorbidade, e ele dá errado e ele faleceu, ele ficar com uma sequela. Outra coisa é uma criança. Então, é uma situação desafiadora, inclusive para a gente que, teoricamente, é rotina e que também nem é. Porque não é comum a gente atender um paciente grave. Né? Lá no CGP mesmo, que a gente tem uma sala de emergência bem movimentada, hoje, por exemplo, eu não recebi nenhum paciente vermelho, nenhum paciente laranja. Né? Tudo bem, eu estava com uma cetoacidose lá dentro, estava com um menino com lúpus, com clínica de creatinina lá no pé, que não urinava, tinha pacientes complexos, mas ninguém, assim, com pressa para morrer. Né? Mas, você pensar, o maior hospital pediátrico de Minas Gerais, 100% SUS, uma porta onde o interior inteiro enfia menino na ambulância e entra aí,
Hoje não chegou nenhum. Então, o paciente grave pediátrico, ele não é frequente. Então, mesmo para o emergencista pediátrico, isso não é uma rotina. Da gente falar assim, todo dia eu atendo, todo dia eu salvo uma vida. Não, não é bem assim. Então, acho que mesmo para a gente é uma situação desafiadora. E eu acho que pega muito a questão do viés afetivo, né? Porque acho que todo mundo tem um certo instinto de proteger a criança. Então, quando você se vê naquela situação, você tem que lidar com o estresse de todo mundo. Você tem que lidar com o estresse do técnico, você tem que lidar com o estresse do enfermeiro, você tem que lidar com o estresse do residente, do estresse dos pais e o seu próprio estresse. Então, às vezes, os residentes falam assim, nossa, você fica tão tranquila e por dentro a frequência cardíaca tá 250, né? Mas, tipo assim, se tá todo mundo doido, não dá pra ficar doido também. Vou precisar manter a calma e organizar. Então, eu acho que é profissionalizar mesmo a emergência e tornar o mais técnico possível esse atendimento, né? Então, acho que na hora que a gente começa a utilizar a sistematização dos atendimentos, a utilizar fluxogramas, protocolos e fazer guias mais diretos de conduta, né? Partindo ali dos protocolos do PAUS e indo para outros protocolos, eu acho que isso facilita a racionalizar esse sentimento de desespero que todo mundo tem, que eu tenho também. Né? Na hora que eu vou entubar um bebê com bronquiolite, fala assim, fico tranquilona, vou sair de lá e vou tomar um café. Não, cara, fico estressada. Preferia que não tivesse acontecendo. Essa é uma curiosidade, né, que eu tenho, assim, a gente... lá na emergência do adulto, a gente tem um checklist muito estruturado quando vai entubar alguém, né? Dependendo do lugar que você está, com uma equipe já acostumada com emergência, a paz realmente reina ali, sim, né? A gente consegue fazer o checklist, respirar com tranquilidade, o adulto entende, você explica para o paciente em algumas situações, olha, nós vamos te colocar para dormir, depois nós vamos te entubar. E eu tenho essa curiosidade, como é que é na pediatria, sabe? Vocês também têm o checklist, como é que funciona? Porque eu, sendo mãe, imagino uma cena de terror, assim, você pedindo, mãe, dá licença, agora nós vamos entubar a sua criança, meu Deus. Essa hora eu acho que eu já desmaiaria, assim. Eu acho que, assim, também, essa questão dos pais é sempre difícil de lidar, mas eu acho que a gente precisa ser muito empático, né? Porque você tá ali lidando, exato, com a pessoa mais amada, e é um amor, assim, irracional, né, que os pais têm pelos filhos. Então, eu, apesar de não ter filho, eu sempre tento me colocar naquele, sim, lugar de falar assim, pô, se fosse alguém que eu amo muito, eu queria que eu fosse tratada desse jeito, e aí tento agir dessa forma. Então, sempre converso com o familiar e pergunto, falo para ele que se ele quiser permanecer na sala, ele pode, mas se ele se sentir mais confortável saindo, eu vou deixar uma pessoa da equipe para ficar indo lá fora e dando notícia. Atualizando sobre o que está acontecendo, né? Essa questão dos checklists, existem vários checklists já prontos, né? Lá no serviço que eu trabalho, a gente, para intubação especificamente, a gente não tem até o trabalho de conclusão de residência das meninas do ano passado, que não ficou pronto ainda, mas já está caminhando. Acho que faz parte disso que eu acabei de falar, que é da profissionalização, né? Os meninos, a chefe tá puxando a orelha aqui, cadê o trabalho? Sempre foi um lugar de passagem, né? Sempre foi um lugar que o pediatra queria ficar pouco tempo, sim, e quando a vida dele se organizasse, ele fosse para o consultório ou para a especialidade ou para alguma coisa assim, ele ia passar. Então, isso do pediatra que quer ficar para sempre ali, até se aposentar, eu acho que é o que traz essa profissionalização mesmo da emergência pediátrica. E é tudo mato, né? É tudo mato, gente. É uma coisa assim, quando a gente para pensar, a quantidade de coisa que a gente tem que fazer, vai dando até um desespero no coração, né? Mas eu acho que as residências ajudam muito, a gente trabalha muito em parceria com a residência do Odilon, né? Então, sim, a gente vai tentando lançar esses guias, a gente vê que na sazonalidade, que é a época que o calo aperta na emergência pediátrica, o pessoal passa muito aperto com insuficiência respiratória. Então, esse ano, por exemplo, a gente foi tentando elaborar guias que as pessoas conseguissem usar, mesmo em locais com pouco recurso. Então, fizemos um guia de ventilação não invasiva, que o negócio já rodou e voltou para mim em outro grupo. E olha que legal isso aqui, né, que os nossos residentes atuais fizeram. Inclusive, uma das residentes é emergencista, né, que é a Vivian, e o outro é pediatra. E ano passado a gente também teve uma dobradinha assim. A Bárbara veio da emergência e a Lorena veio da pediatria. Então, é muito legal e tendo essa mistura, assim, né? Eu brinco com eles que eu falo assim, nossa, gente, se vocês formassem um Megazord, vocês seriam o melhor emergencista pediátrico que existe. Porque a Vivian é muito objetiva, muito clara, muito concisa. E o Gabriel, ele é muito minucioso, ele olha tudo de tudo, ele sabe cada pedacinho do paciente. Então, é isso, assim, é mudar essa mentalidade e criar esse bicho novo que é
o pediatra emergencista, e que agora, gente, já é caçado no mercado, né? Pois é. É caçado no das mercado. Dificuldades uma das dificuldades é exatamente isso, né? Achar plantonista na época da sazonalidade. E o Léo até falou, ó, a gente tem que começar a querer se interessar e ir lá dar plantão na emergência pediátrica, até pra gente aprender mesmo, né? Não sei, Ana, como é que é? Você usa checklist para entubar uma criança? Conta aí a sua experiência de entubar as crianças. Eu acho crianças. que a gente traz muita coisa do adulto mesmo para pediatria. Então, assim, o checklist vai ser o mesmo, o material é o mesmo, só muda, assim, na pediatria tudo é ali na folhinha de parada, conferindo peso, conferindo tamanho por idade. Então, assim, é um pouco diferente do adulto, porque eu me sinto muito, assim, tamanho da sonda. Tem que ir lá e olhar. Eu não tenho ainda familiaridade de conseguir associar muito a idade, o peso com os tamanhos. Então, assim, tudo não, peraí, deixa eu ir lá e olhar. Mas o material, o checklist, a rotina é muito semelhante. Então, a gente traz isso da nossa experiência, assim, maior com a emergência geral para a emergência pediátrica. É interessante que nós estamos traçando um cenário muito complexo, né? Porque olha que interessante, ó. Então, nós estamos diante de um cenário profissional escasso, com grandes desafios emocionais, né, com infrequência de um paciente para você desenvolver habilidade do ponto de vista para o pediatra, que você não vai ter, e do ponto de vista do emergencista, da mesma forma, né, ele precisa encontrar momentos de dentro de uma formação que tem que ser geral, ele se formar em algo que depois, se o pediatra ver pouco, ele vai ver menos ainda. Então, pergunta para vocês, complexa, né, que não tem resposta certa. Que o emergencista ele pode fazer para desenvolver melhor essas habilidades? Que dica que a gente pode dar para ele? Como que ele consegue correr um pouquinho atrás de preencher essas lacunas que ele não teve durante a residência? E como que o pediatra ele pode também se beneficiar eventualmente da emergência adulta para ele, de fato, ter essa vivência mais frequente, mais cotidiana, com síndromes que são extremamente mais frequentes no adulto, vão dar para a gente mais, né, habilidade, memória muscular, né, aquela resposta, né, medular para algumas situações. Como é que vocês podem compartilhar aí com o espectador que vocês aprenderam? Queria que vocês partilhassem um pouquinho dos atalhos aí que vocês vivenciaram. Eu acho que, assim, né, tem o mundo real e o mundo ideal, né? Eu acho que o ideal seria fazer sempre simulações, né? Especialmente aquelas simulações in situ, onde a gente pegaria toda a equipe, né? Que você não precisa de grandes tecnologias ali, né? Um dia de plantão mais tranquilo, reúne toda a equipe, faz um caso e depois faz um debriefing lá, né? Acho que esse seria o melhor cenário de todos, né? Mas eu entendo que é muito difícil, já tentamos fazer isso lá no nosso serviço e não vai, a adesão é difícil achar esse momento tranquilo, né? A gente vai fazendo dentro do leito de urgência, aí de repente chega outro, então acho que é complicado. Outra coisa que eu acho que poderia fazer, talvez mais factível, é duplas de plantão, né? Um emergencista e um pediatra. Então, lá no CGP, em alguns plantões, a gente já tem, né, isso que é, no caso, a Bárbara, que foi nossa residente de emergência, ela é pediatra emergencista, ela é emergencista pediátrica, né, atualmente, mas normalmente ela dá plantão em dupla com um pediatra, e aí é uma dupla que funciona bem, bem legal, assim. Então, acho que seria um caminho também, os serviços começarem a oferecer essa dupla mista, né, que aí acho que poderiam ir compartilhando essas experiências. Parceria sempre, né? Essa parceria sempre. Porque também, assim, a emergência para estudar, ela é muito simples, né? Normalmente, as doenças dentro da emergência, elas são simplificadas para que o atendimento seja medular. O difícil é botar em prática. Então, acho que só estudar não vai resolver mesmo. É estudar junto com uma prática supervisionada, assim, né? Sim. Por o pediatra supervisionando o emergencista e o emergencista supervisionando o pediatra e trocando sempre. Sim, eu acho que esse é o caminho mesmo, assim, foi a experiência que eu tive nos plantões que eu dei em pediatria sempre, assim, eu já conversava com a coordenação, olha, eu não tenho mão de doenças pediátricas gerais, assim, eu não tenho segurança de, esse menino tem condição de ir para casa, não tem. Ainda a pediatria, para mim, assim, o que é grave, eu sei que é grave, aí eu tô um pouco mais em casa, mas aquele limbo
da pediatria, eu acho que ainda é muito, assim, o feeling do pediatra, a experiência mesmo. Então, assim, os contatos que eu tive nos plantões pediátricos foram justamente isso, sempre com essa dupla pediatra e eu como emergencista com um pezinho lá na pediatria. E eu acho que a simulação também nessas doenças, nessas condições que são pouco frequentes, é o que a gente tem para habilidades manuais, né, para aproximar um pouco da técnica. Aí, Léo, você que é gestor, ó. Tem gestor que tem que viabilizar isso aí, né? É difícil partir do corpo clínico, né? O gestor que tem que pôr para frente essas ideias, né? Sem dúvida, tem que fazer essas pontes, tem que pensar nisso. Porque precisa coragem, né? Eu fico aqui pensando, como é que foi? Vou dar plantão na emergência pediátrica hoje. Meu Deus. Sim, o coração acelera, Esse caminho pode ser facilitado, né, sim. Ana? Eu fiquei pensando aqui, quando vocês falaram, porque a gente acaba, quando a gente conversa de emergência, a gente acaba trazendo um foco e um escopo muito para o paciente grave em iminência de morrer. E emergência é muito mais que isso, né? Sim. A gente fala do departamento de emergência. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho, porque hoje eu fico imaginando emergencistas, eu consigo ver eles se inserindo muito bem numa sala de emergência pediátrica, naquele cenário crítico, mas eu não consigo vislumbrar ainda no nosso cotidiano, né, no nosso meio ainda, até vislumbro isso no futuro, o emergencista no departamento de emergência como um todo, fazendo esse tipo de atendimento, por exemplo, da criança menos complexa, né? Como que a gente consegue fomentar isso, né? Para entender aí a emergência como uma coisa para além ali daquele paciente vermelho e laranja, entender que é muito mais que isso, né? Aquele paciente que vai procurar agudamente ali o pronto atendimento. Como é que a gente vê isso na pediatria? Como é que a gente pode trabalhar para aumentar a competência nesses outros cenários que talvez sejam até mais desafiantes, vão exigir até uma formação, né? O que vocês experimentaram aí para poder compartilhar aí, para amenizar essa minha preocupação aí de gestor e formador também? Assim, nós recebemos os residentes da emergência, né? Então, a gente já lida com essa situação. Nós recebemos, há alguns anos a gente recebia os do HC, e daí quando passou a ter a residência do João, a gente recebe os do João, e tem vaga de optativo também, que aí normalmente vem gente de longe, assim, pra gente conhecer e ver como é que é a realidade de outros lugares. Eu vejo que realmente, assim, às vezes o emergencista não tem muita paciência para as doenças mais bobas da pediatria, mas aí eu confesso que nem eu tenho muita paciência às vezes, né? Às vezes, normalmente, assim, eu falo muito assim, olha, a gente tem que resolver o problema que é nosso aqui da emergência. Essa criança tem outros problemas que ela vai resolver lá na atenção primária, né? Então, acho que também entender que a gente não precisa resolver 100% da vida do paciente, que a gente nem vai conseguir isso. Né? Então, estou com uma criança com uma pneumonia. Ele tem indicação de internação? Sim, não. Não tem? Tchau. Entendeu? Orienta sinais de alarme, vai para a atenção primária e vai fazer esse segmento lá. Eu acho que isso tem que ficar claro, e aí eu acho que talvez essa dificuldade seja até mais do pediatra do que do emergencista. Porque com frequência a gente vê o pediatra querendo resolver a vida inteira do paciente, né? Então, às vezes o colega chega e fala assim, será que dá para a gente internar para neuro ver? Que ele tem um atraso de desenvolvimento. Não, cara, eu entendo, ruim demais, né? Tomara que ele acesse o neuro rápido, mas eu não posso internar ele na emergência para resolver um problema que não é uma urgência ou uma emergência, né? Então, acho que também evitar o mau uso da emergência é importante. Acho que, assim, conhecer bem as indicações de internação, os quadros que deterioram rápido, né? Eu acho que essa é uma habilidade fundamental pro emergencista que se propõe aí a atender criança. Mas ele tem que dominar tudo sobre anemia ferropriva? Não. Certamente não. Tá taquicárdico, tem B3? Sim, ele tem que saber. Não, vai para atenção primária. Né? Então, eu acho que separar o que é realmente um problema para emergência resolver e o que é o problema do pediatra ambulatorial resolver. É interessante, né? Que você reforça muito uma coisa que a gente discute muito, né? Que talvez a principal habilidade a ser desenvolvida na emergência, não só na pediatria, mas na emergência de uma forma geral, é ser um grande prognosticador, né? Sim. Prognosticar muito bem, no sentido de saber onde que é o lugar apropriado para esse paciente fazer o que ele de fato precisa, né? Para você não comprometer o sistema, né? Cuidar dele sem comprometer o sistema. No momento certo, no local certo, né? Mas eu acho que você está falando, eu vou ficando mais apavorada e a pediatria vai ficando mais longe da minha vida, assim. Eu fico, gente, imagina você atendendo uma criança com diarreia, né?
E aí, tá, como é que eu sei, tá séptico, não tá? É a mesma coisa do que no adulto? E fico pensando assim, porque a frequência cardíaca, respiratória, tudo é diferente, né? Na criança, tudo tem que consultar. A gente no adulto, vamos entubar, que tubo? O que você acha? Físio? 8,5? Vai no vai no do que eu acho. E na criança, não. Tu tem que ir lá consultar. Frequência respiratória, peraí, deixa eu ver. Vocês acabam, obviamente, decorando, né? Mas eu acho que o maior desafio, eu fico assim, admirando sua coragem mesmo de ir lá dar plantão na emergência pediátrica, porque consulta aonde? Cadê esse mundo aqui? A ideia de ter sempre um pediatra junto ameniza esse desespero. Mas como é que é, né, esse mundo? Sepse, eu não sei, vocês atendem muita sepse, não atendem? Porque pra gente, falou em emergência, no mínimo, insuficiência respiratória e sepse são os 2 primeiros assuntos que alguém teria que fazer uma prova, eu acho, né, pra estar apto a dar plantão na emergência. E na pediatria, assim, o que é que se tivesse 2 provas para fazer, tinha que ser desse assunto, porque é o que mais tem. Eu acho que insuficiência respiratória disparado, né? Acho que depende da época do ano. Se for na sazonalidade respiratória, que é o outono, ali março, abril, maio, que coincide com a entrada da residência, né? Imagina que maravilha, o caos instalado no hospital e a gente cheio de R0 lá dentro, né? Aí predomina mesmo a insuficiência respiratória. Até que a sepse, assim, com a cobertura vacinal boa que a gente tem atualmente... os hospitais gerais, assim, a gente não atende sepse com tanta frequência, não. Acho que talvez ali 1 por semana, 1 a cada 15 dias, né? E eu acredito que se a cobertura vacinal tivesse melhor, nem isso a gente fosse atender. Que alegria, né? Aí eu acho que uma emergência muito frequente também é convulsão, né? Principalmente por causa das crises febris, que são super benignas, super tranquilas, mas que apavoram muito a família. É um evento feio mesmo, né? Sim. O menino fica roxo, fica responsivo. Então, acho que a crise convulsiva em vigência de febre é a emergência que mais vai chegar para o médico que não tá ali para atender criança, né? Pelo amor de Deus, chegou uma criança aqui. Falou, não, calma, cara, como é que tá? Tá respirando? Faz o triângulo. Né? Então, acho que esse medo todo, o triângulo vai ajudar. Que triângulo, né? minha Esse filha? Aqui, nosso triângulo da avaliação pediátrica, Fala né? do triângulo, que pelo aí amor a gente de vai Deus. fazer uma avaliação rápida, sem encostar no paciente, é uma batida de olho mesmo, né? Que nós vamos avaliar consciência, respiração e cor. Se o paciente tem a consciência sem alterações, a respiração sem alterações e a cor sem alterações, isso não é um quadro grave, isso não é uma emergência. A gente pode atender esse paciente com calma, tá? Se ele tem qualquer alteração nesse triângulo, inclusive tem países que usam isso como triagem no pronto atendimento, né? Ao invés de usar o protocolo de Manchester, que a gente usa muito aqui, usa esse triângulo. Tem alteração no triângulo, aí nós vamos fazer a avaliação sistematizada da BCDE. E aí, igualzinho no adulto. Tem um problema no A? Tem, não tem? Resolve e passa pro próximo. B, C, D, E. E aí, assim, simples, igual vocês fazem no adulto. Claro, em relação a dados vitais, a gente vai ter alterações direcionadas para cada faixa etária. Mas isso aí é uma coisa simples de consultar, né? Então, dentro da nossa sala de emergência, a gente tem um banner. Como todo mês eu troco o residente, então todo mês eu troco a equipe inteira, a gente tem um banner com avaliação sistematizada e a gente vai fazendo sempre esse exercício. Então, como é que tá o triângulo? Tá normal. Se é normal, sai da sala. Sai da sala de emergência. Tá alterado? Então, vamos monitorizar, vamos ver se precisa de O2, vamos pegar um acesso. É medular mesmo, é sistematizado, né? Então, tem algum problema na via aérea? Não, a via aérea tá pérvia, consegue manter a via aérea, vamos pro próximo, no B. E a gente vai fazendo a avaliação e diagnosticando ali dentro de cada letra. Gente, como é que eu sou uma mãe com uma criança de 9 anos, nunca escutei desse triângulo. Porque olha o risco que eu passei por 9 anos na minha vida. 9 anos, agora não dá mais nada. Agora já passou, agora tem outros, só alegria. Mas eu acho que é uma coisa que a gente já faz, só que a gente não tem essa sistematização. O adulto nunca chamou de triângulo, a gente... faz aquela avaliação inicial, não, isso é pra dentro da sala. Mas é que a gente já pula para ABCDE no adulto, né? Eles têm um triângulo pré-ABCDE, que na verdade, assim, que é um como pouco se fosse uma pré-triagem, porque acaba que o pessoal sempre coloca pra mais. Se você pensar bem, ele parece bem com o Quicksolfa, né? Se você pegar aqui, né, os elementos dele, ele pega os 3 elementos que estão aí. E quando o paciente entra na sala, quando a enfermeira da triagem traz o paciente na cadeirinha, você já olha assim, por que ele tá aqui? Você bate o olho, já sei, respiração, ele tá
apagadão eu na já trabalhei cadeira. num hospital que não tinha triagem. Isso me dava uma angústia danada, né? Você trabalhar sem triagem. É difícil. Muito difícil. Também já trabalhei. E daí eu fui lá na moça que fazia a ficha e ensinei o triângulo pra ela. Maravilhoso. Aí falei assim, olha, toda vez que tiver uma alteração de triângulo, tu vai lá na sala me chamar. Não, nem abre a ficha, vai lá na sala e me chama. E um dia chegou um menino muito grave, que tinha feito um AVC, inclusive, um menino previamente rígido. Ela viu que ele estava com a consciência alterada, foi lá e me chamou, e eu já entrei para atender ele imediatamente. Então, o triângulo é muito simples. Sim. Muito, muito, muito simples. Inclusive, tem até estudos que mostram, assim, a utilização desse triângulo por profissionais que nem são da área da saúde. Né? Pessoas que fazem o registro, porteiros e tal. Nesses países com menos recursos, né? A Mas ideia é isso, a capacitar todo mãe, mundo. quando nasce uma criança, tinha que, não é? Tinha que ensinar o triângulo pra mãe antes de sair da maternidade. A mãe gente. não pode, Não por pode, causa do né? viés Senão ela vai- afetivo. Ela vai achar que tá Né? o triângulo alterado Sim. toda hora, né? A mãe mesmo que a mãe seja médica, ela nunca pode ser a médica da criança. certeza. Porque senão, gente, você começa a fazer um tanto de... Porque você vai tender para dois lados. Ou você vai começar a achar que o seu menino tá muito grave e que ele tá muito mal e que alguma coisa de muito ruim vai acontecer com ele, tá tudo bem, você vai ser invasivo e iatrogênico. Ou você vai entrar numa negação cega, vai achar que não é nada e vai negligenciar coisas que são potencialmente graves. Então, eu acho que a mãe nunca deve olhar o seu próprio filho, assim. Acho que tem que sempre delegar. Liga pro seu colega e, Isso. né, direto eu olho os filhos das minhas colegas e, assim, inclusive as minhas colegas que têm muito mais experiência que eu e que eu admiro, que são grandes profissionais. Né? Outro dia ela assim, olha meu menino, eu falei, cara, que pressão, hein? Mas vamos Que lá, responsa, né? Que responsa, vamos olhar. Né? Então, esse distanciamento é muito importante mesmo. É verdade. Clarice, ela traz aqui umas dicas muito úteis, muito práticas, né? E aí, Ana, queria escutar de você, assim, alguma vivência, alguma história que você passou na pediatria, nessa sua história aí, que é curta, mas deve ter sido muito intensa, porque a gente está vendo aqui, né, que cenário desafiante e emocionante, e tenso, né, e que trouxe algum aprendizado que você queria dividir com o pessoal. Então, uma coisa que você vivenciou e que você consegue trazer algum aprendizado aqui, os nossos colegas emergencistas escutando aí, eles não precisem sofrer tanto quanto você sofreu. Assim, minhas experiências mais difíceis como pediatria foram com NEL. Assim, foram bem desafiadoras no SAMU, né, que a gente não escolhe. Lugar nenhum a gente escolhe, mas no SAMU eu acho que ainda é o mais inesperado ainda, né? E aí foram situações, assim, que justamente a sistematização e o fluxograma é que... não, vamos seguir isso, porque é isso que vai dar certo, que a gente vai seguindo, sistematizando o atendimento e mantendo a calma. Então, eu acho que é como a Clarice falou, sempre a sistematização, o uso de fluxograma, e aí a gente vai entendendo que o NEL, a criança, né, o lactente, o escolar, tem as suas peculiaridades, mas o nível de gravidade, de atenção e de sistematização é muito parecido. O Léo tá querendo animar as pessoas, eu tô querendo desesperar. Conta aí um caso mais cabuloso que você já atendeu. Nossa, foi, assim, o último caso, assim, bem desafiador. Eu estava no SAMU fazendo uma inter de uma paciente com AVC. E aí, a paciente já estava dentro da ambulância. Era criança? Não, era uma adulta. Uma paciente tá. adulta. Ah, sim. Não, vai ouvindo. Aí, a paciente já estava dentro da ambulância, a gente já estava deslocando, isso umas 5 horas da tarde, me para um carro falando assim, minha esposa está em trabalho de parto. E a gente fala, não, Agora não, moço, né? Aí, não, mas tá nascendo. Aí a enfermeira foi olhar e realmente estava coroando. Meu Deus. E a gente, não, entra aqui. Ela sentou na cadeira do médico, dentro da ambulância. E a paciente lá do AVC lá, a acompanhante do AVC na parte do lado do condutor. O veículo do pai parado no meio da rua, era uma rua que dava acesso a Cristiano Machado 5 horas da tarde. Então, carro passando, Tranquilo. ônibus passando, trânsito, buzina. E aí eu pedi apoio de outra unidade para transportar a paciente do AVC, ou assim, na verdade eu fui fazer o parto, né? Não tinha nem como esperar. E aí era um parto pélvico, para assim, completar A
A emoção. A emoção. E aí, a gente conversando, a mãe muito ansiosa, pélvico, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas ela tinha razão, né? Não, e aí não o suficiente, ela tinha entrado em trabalho de parto há 10, 12 horas. E aí, acabaram esperando em casa, foram orientadas que ainda não era o momento e tal. E aí, assim, o bebê nasceu super atônico, super hipoativo. A gente foi fazer o naus no recém-nascido. Você tinha as coisas? Você tinha um ambuzinho, mascarinha? O ambu, sim, a máscara, sim, mas, Gente. assim, acesso, sonda, a gente não tem de tamanho adequado, assim, ele... Aquecer, né? Uma prioridade que no adulto a gente não tá tão ligado, né? Sim. E aí, assim, foi... A gente chegou no Dilon já pedindo, a gente pediu a central pra pedir o pessoal da maternidade pra descer. Foi esses dias isso? Foi, Fiquei sabendo. Tem pouco tempo. Fui eu a autora do evento. E aí, assim, foi muito desafiador. Foi Menina, bem pois é, complexo. esse caso repercutiu tanto que daí nós estamos até montando uma aula sobre o recém-nascido fora da sala de parto. Sim. E aí tem uma amiga nossa que ela é neo e emergencista. Ai, E daí ela tá preparando pra gente aí essa aulinha. Deve entrar no nosso próximo seminário da residência. Eu já falei, quando eu levei pro hospital, eu atendi junto com a Laís, né, que foi minha preceptora. Eu falei, Laís, quando tiver esse treinamento, esse seminário, você me chama, porque... Esse aí é brabo mesmo. E aí a gente tava vendo, assim, como atuar nessa situação com recursos escassos, né? Sim. Esse cenário vai ser desafiante para qualquer um, né? A gente até entende, né? Vivencia, não quer passar por ele, mas, né? Quem escolheu a emergência eventualmente vai passar, né? Tá sujeito a virar e acontecer, mas quando é difícil, né? Vai ser difícil para todo mundo, provavelmente nem para obstetra seria tranquilo, né? Claro que, né? E acho que, não sei, nós estamos caminhando, já estamos avançados aqui na entrevista. Eu queria escutar um pouquinho de vocês. Nessas experiências todas, o emergencista, ele tem um certo rótulo, né? Ele tem um perfil que a gente... Tem um estigma, né? O emergencista é desse jeito. O pediatra também, né? O pediatra é desse jeito, né? Em geral, do pediatra a gente fala que é desse jeitinho, né? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, quais são, que parte desses estigmas que eles são verdade e que podem ajudar ou atrapalhar o emergencista e o pediatra a atuar na emergência. Que dica que vocês podem dar aí, que vocês vivenciaram, para evitar ciladas aí, né? Que a gente sabe que todo estigma tem um pouquinho de verdade, né? E aí, o que vocês aprenderam aí no cotidiano e podiam dividir aí com os ouvintes para eles... Que tipo de erro que ele não deve cair e que tipo de coisa que ele deve ficar mais atento. O que tem de verdade, o que é mito, o que é verdade nessas histórias. Eu acho que o emergencista, ele tem que fazer tudo muito pronto, né? E aí a gente fica sempre correndo o risco daquele fechamento prematuro de raciocínio e outros vieses que são frequentes na emergência. Então, acho que isso é uma coisa para a gente sempre se policiar, né? A gente precisa ser rápido, mas a gente precisa ser preciso no que faz, né? E com relação ao pediatra, assim, cara, às vezes, né, o pediatra, você vê até pela roupa que o pediatra vai no plantão, né? Dependendo, assim, para tentar, naquele intuito de deixar a criança mais confortável no atendimento, porque a gente se preocupa com a experiência da criança, né? A gente não quer que seja uma experiência horrível, traumática. Então, às vezes você vê o pediatra cheio de bichinho, cheio de negocinho, é difícil que ele seja respeitado no hospital geral, né? No hospital de adulto, assim. Então, eu trabalho no hospital pediátrico atualmente, né? Então, não enfrento esse problema. Mas se eu tenho que ir no João 23, aí eu já preciso fechar a cara. Guarda pantufa de coelhinho. Guarda pantufa de coelhinho. Aí eu já tenho que fechar a cara, já tenho que chegar mais brava, né? Dependendo de chegar... E falar de uma forma mais incisiva, porque o pediatra é visto dessa forma mesmo, né? Como... Fofinho, Então, acho que é nesses dois sentidos, assim, né? Tomar cuidado com essa tentativa de tornar o ambiente menos hostil para a criança também, a gente deixar de ser respeitado dentro do hospital, porque a gente está vestido de palhaço, né? Uhum. E também tomar cuidado com essas coisas que são muito rápidas, né? E esses fechamentos prematuros que são super prejudiciais. Muito bom. Interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar isso. Mas a gente vive isso também, né? Imagino que você é mulher ainda, né? Eu quando vou comer o Crocs cor-de-rosa, cheio de bichinho, parecidas,
E o povo fica, você é emergencista? Já tomei um tapa uma vez. Vira emergencista, tira esse laço do cabelo. De colegas, assim, falando, brincando, mas eu adoro essa coisa de a gente quebrar rótulos, né? Sim. Então, é importante a gente falar sobre isso para que as pessoas aprendam mesmo, né? E vistam essa camisa nossa, não tem que fechar a cara ou tirar o Crocs, não. As pessoas têm que respeitar a gente, né? Pela nossa competência, pela nossa capacidade, não pelo que a gente tá vestindo, né, Ana? O que você já passou parecido aí que pode trazer de dica para emergencistas que querem se aventurar na pediatria? Eu acho que, assim, a gente da emergência tem um pouco essa visão, às vezes, de ser o oposto do pediatra, né? A gente não é tão fofinho, é pau quebrando, sangue, coisa, e assim... claro que quando a gente se aproxima da pediatria, a gente tem que ter uma delicadeza, porque é uma situação mais complexa, muito da família, da criança, um ambiente novo, mas a gente também não vai precisar de passar na papelaria e comprar as canetas com unicórnio e os bichinhos pro esteto. Você vai fazer o que você tá confortável ali e a gente vai encontrando o meio do caminho. Bacana. Interessante, né? Eu fiquei pensando aqui como os extremos, né? Eu acho que, assim, respeitado a sua autenticidade, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente discute muito isso, né? Você tem o seu estilo, você deve respeitar seu estilo, você deve ter cuidado para não fugir demais do seu estilo para se encaixar numa tribo, né? Mas você deve respeitar a sua autenticidade, mas também os extremos, né? Eles podem trazer barreiras. E a gente não está ali só para ter um estilo, né? A gente está ali para cuidar de alguém, e se a gente aprende a se comunicar de um jeito mais eficiente, se a gente aprende a usar técnicas de comunicação mais eficientes, a gente também devia ficar um pouquinho atento aí nesses cenários, em coisas que podem ser barreiras, né? Sim. Então, eu acho que essa foi uma dica que eu achei interessante. E o outro aspecto também um extremo, né? Da gente pensar em que uma qualidade que pode ser, quando ela é muito superlativa, né? Então, objetivo demais, ágil demais, você pode caminhar para o caminho da omissão e começar a deixar algumas coisas escaparem, né? Aí, de novo, para fazer uma imagem que necessariamente ela talvez seja mais a seu serviço que a serviço de quem que você está cuidando, né? Achei muito, muito boas essas dicas. Pensando nisso, sim, imaginando assim, que o dia de você, um dia, né, a gente, na emergência de uma forma geral, e na emergência pediatra, depois de um dia difícil, né? O que vocês... Queria uma dica, eu dividi mesmo uma coisinha pessoal, o que vocês fazem para aliviar aquele dia estressante, o que a Ana faz, o que a Clarice faz depois de um dia difícil desses que ajuda vocês a ficar num clima melhor e de capturar mais aquelas coisas boas no dia e aquelas coisas ruins fazer a gente processar e tá pronta para o dia seguinte. Que dica que vocês têm, que experiência que vocês queriam dividir aí com o nosso telespectador? Tem vida depois do plantão, né? O que acontece? Cara, minha resposta seria assim, ó, eu bato o ponto e tchau. Eu acho que essa é a principal vantagem do plantão, né? É um trabalho que acaba, cara. Seu plantão acabou, o seu problema acabou. Sim, olha que maravilha, esse paciente não é seu. Entendeu? Você vai para sua casa e pronto. Acabou. Claro, você vai refletir sobre situações que aconteceram e tudo. Mas o problema do hospital, ele fica no hospital. Clarice, eu vou sair daqui hoje, eu não vou ser mais emergencista, nem gestora, porque ela tá me deixando em depressão. Não, gestora eu acho que é impossível. Não acaba. O gestor, ele não tem isso, né? O gestor não acaba. O gestor, ele é infinito. Ele trabalha 24 horas por dia. Mas o plantonista, que é o meu caso, bati meu plantão, acabou. Eu vou pra minha casa e aí eu vou lidar com os meus problemas, que são meus. E os do hospital, vou ficar no hospital. Né? Eu acho que essa é a vantagem do plantão. Que é um trabalho que acaba. E vai o quê? Escutar um podcast no carro, escutar uma música, chega em casa? Eu vou conversando, né? Batendo papo. Eu moro perto do trabalho, né? Então eu não gasto tanto tempo assim nesse caminho. Não dá nem tempo de escutar a música. Passear com o cachorro, essas coisas, assim. Coisa de gente normal, né? Coisa de gente normal. E você, eu acho Aninha? que assim, é bem variável dependendo de como que foi o plantão, assim. Tem plantão que você quer só cama, né? Justamente. Você quer cama, uma comfort food, uma comidinha gostosa, um docinho, ver um filminho, uma série, assim, tentar desligar.
E aí, assim, eu gosto de, nesses dias que são muito estressantes, chegar e tentar, assim, focar em outra coisa para relaxar. E aí, no dia seguinte, eu vou, tentar processar aquilo, aí eu vou correr atrás de revisar alguma literatura, alguma coisa. Nossa, eu podia ter feito isso diferente, ou não, realmente, o meu raciocínio foi adequado. E, assim, mas eu gosto, nesse primeiro momento, ter um momento de relaxamento mesmo. Mas eu acho que fazer debriefing, né, com toda a equipe, eu acho que até resolve um pouco dessas questões também, né? Sim. Você leva menos coisa dali, você já resolve ali naquele momento o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, e pro próximo a gente fazer diferente, né? Com certeza. Eu acho que lavar essa roupa suja já lá na final, hora e já conversar sobre isso, eu acho que sobra menos coisa. Com certeza. Para depois, né? Para quem nunca teve contato, Clarice, fala aí um pouquinho. Lembra algum debriefing que você fez que foi, nossa, esse aqui foi muito legal? O que é o debriefing e o que ele traz, assim? O debriefing é uma conversa que acontece após os atendimentos mais críticos, né? Normalmente os atendimentos dentro da sala de emergência, e é uma conversa que envolve toda a equipe. E é mais para ver o funcionamento da equipe mesmo. Então, não é muito para você apontar dedos, né? E o feedback, ele deve ser individual e separado. Então, se tem um membro da equipe que não está funcionando bem, a gente vai conversar separadamente. Então, o debriefing é para conversar sobre o funcionamento da equipe. E aí, o que funcionou bem, o que não funcionou bem. Então, geralmente, intubou alguém, depois da intubação, vamos fazer o debriefing. Então, o que aconteceu uma vez? Mudaram o mobiliário de lugar na sala. E não falaram nada com a gente. Quando a gente entrou, chegou no plantão, entrei na sala, estava tudo em um lugar diferente. Falei, gente, quem trocou isso aqui de lugar? Ah, não, trocou a gestão, trocou tudo. Falei, tá, vamos resolver aqui, depois a gente entra para conhecer de novo, né, a sala, já que trocaram tudo sem... E daí, nesse dia, a gente entrou, identificou um paciente, fez o triângulo, né, identificou um paciente em insuficiência respiratória, já no suporte, ia ter que ir pro tubo, né, não dava muito para esperar, entramos com ele, acionamos o fisioterapeuta para nos auxiliar na intubação, e daí posicionou todo mundo, minha colega ficou na via aérea, eu fiquei na liderança, o residente ia fazer o procedimento e ela ia ficar de backup se ele não conseguisse. Aí chegou o fisioterapeuta, vai ficar onde? Normalmente ele ficava do nosso lado esquerdo, né, que era do lado de onde ficavam as coisas. Só que aí as coisas estavam do lado direito. Aí a gente falou, não, mas tu vai ter que ficar do lado direito, do lado esquerdo, e aí ficou aquela confusão de ver em que lado que ele ia ficar. E aí, quando a gente foi fazer a intubação, foi muito ruim, porque ele ficava atravessando toda hora, porque ficou do lado errado. Então, depois, quando a gente foi fazer o debriefing, a gente conversou sobre essa dificuldade de estabelecer o melhor lugar para ele se posicionar e como que a gente ia fazer com aquele mobiliário numa posição diferente. E daí, mudamos tudo de lugar de novo ali mesmo, depois daquele atendimento. Né? Então, acho que é muito importante para a gente detectar esses problemas, né? E, por exemplo, já aconteceu de a comunicação funcionar mal. E daí, como é que foi para vocês? Como é que foi o atendimento? E aí, as técnicas falaram que elas não estavam bem seguras do que era para cada uma delas fazer. Então, eu dentro da minha cabeça estava querendo xingar. Então, assim, cara, nossa, galera, não sabe nem que dia é hoje, né? Não sabe nem se está de dia, se está de noite. Mas eu que me comuniquei mal. Eu que não expliquei exatamente o que era para cada pessoa fazer, né? Eu usei a palavra proibida dentro da sala de emergência, que é aquela palavra alguém, né? Sabe que essa palavra você não pode falar nunca dentro da sala de emergência. Você fala assim, alguém pega um acesso. Exato. Ou vai vir todo mundo para pegar, ou ninguém vai pegar, e depois não tem quem cobrar, e aí, né? Então, acho que esse debriefing, para mim, eu acho que é muito enriquecedor, acho que a gente cresce muito com ele. E aí, assim, eu entendo que no atendimento de adulto deve ter muito mais dia ruim do que na pediatria, né? É muito raro a gente ter um dia ruim. A gente se diverte até no plantão, assim. Eu acho que os dias ruins, as condições que se tornam ruins, acho que vão aumentando um pouco. Tem a ver com expectativa, talvez, né? Então, a expectativa na emergência adulta é bem diferente da emergência pediátrica, né? Então, se você, em alguns cenários, né, fazer todo o processo do jeito que você podia fazer, o resultado não ter ido bem, isso não torna o dia, habitualmente, de emergencista adulto ruim. É ruim, né? Exatamente. Na pediatria, dificilmente você vai ter essa sensação, imagino. Tirando cenários muito excepcionais, né? A gente, sempre que a gente não conseguir... a gente pode ter feito o processo todo certo,
mas se a Esse gente não conseguir o desfecho. resultado, o desfecho, né, acho que a pediatria tem essa carga Sim. emocional por tudo isso que a gente já colocou Sim. aqui um pouco hoje, né? Então, ó, eu entendi aqui que o lance, então, encerra bem o plantão, lava a roupa suja no bom sentido ali, com uma boa comunicação, e depois bateu o dedo, Acabou. vai resolver as outras Cara, coisas. Mas essa antes é de a bater o dedo, única- então, A vantagem do plantão. antes de bater o dedo, faça o debriefing. Uma dica muito Com boa. certeza. Nós estamos caminhando para o finzinho, né, Nath? E eu queria, pensando aí nesse encerramento, pergunta difícil, assim, que eu me faço frequentemente. E aí, bem no escopo de pensar aqui na emergência e na pediatria, nessa interação dessas duas facetas aí da especialidade, pensando na história de vocês, né, maior ou menor, mais curta ainda, né, as duas são muito jovens, tem muito o que ver, mas o que vocês podiam compartilhar, assim, de uma coisa que vocês fizeram e vocês aconselhariam a não fazer, e uma coisa que vocês fizeram deu muito certo e vocês gostariam de partilhar. Eu falo isso porque, assim, né, eu me dedico muito à educação e eu acho que o educador é aquele que ensina atalho. Então, a pergunta é o seguinte: que atalho que vocês têm para compartilhar aí com o ouvinte, com o telespectador, nesse sentido, assim, uma coisa que vocês recomendam não fazer e uma coisa que vocês recomendam fazer e vocês vivenciaram isso? Eu acho que hoje já é, assim, um aprendizado que foi mais árduo, justamente, acho que de separar um pouco mais a carreira, o plantão da vida pessoal. Assim, eu acho que ao longo da minha formação sempre foi muito, muito misturado. E aí, eu acho que eu perdi alguns momentos, algumas fases. Claro que tive outros resultados, tive bons resultados, mas hoje eu acho que eu já consigo separar um pouco mais e ter esse momento justamente assim, acabou o plantão, agora é um momento meu, depois eu vou pensar em medicina em um segundo momento. Então, acho que compartimentalizar um pouco mais é importante. Uma coisa que você faria um pouquinho diferente. Sim, sim. Eu acho que eu trabalharia menos, teria trabalhado menos para trás, assim. Já tive épocas em que trabalhei demais e acho que isso comprometia a qualidade do meu trabalho, assim. Com o passar do tempo, eu fui escolhendo mais onde eu queria ficar, né? E buscar fazer coisas que vão te trazer, que vão te agregar valor. Por exemplo, eu agora tem 8 anos que eu terminei a residência de pediatria, né? Então, tem 8 anos que eu trabalho na emergência. Fui fazer mestrado só agora. E é uma coisa que eu queria muito ter feito antes, porque eu já poderia ter melhorado meu salário, eu já poderia trabalhar ainda menos e remunerar um pouco melhor. Então, acho que a gente tem que ter essa visão desde cedo de coisas que você pode fazer que vão te permitir trabalhar cada vez menos, entendeu? Porque eu acho que senão a gente vai também numa de... Você pode trabalhar de dia, você pode trabalhar de noite, você pode trabalhar sábado, você pode trabalhar domingo, né? Aí você quer viajar para a Europa, aí você quer comprar um carro, aí você quer comprar um apartamento, você quer comprar... E aí, é só mais um plantão, é só mais um plantão, é só mais um plantão, e aí você tá morando dentro do hospital. E o plantão, né? Você sempre consegue pegar um a mais. Se sempre. você procurar, sempre vai ter alguém oferecendo. Então, eu acho que, assim, o que eu faria diferente é isso. Eu acho que eu já teria feito mais coisas que me proporcionassem agora conseguir trabalhar cada vez menos, né? E coisas que eu fiz que eu acho que deu certo foi... Acho que é isso, assim, encontrar uma coisa para você fazer que te traga satisfação, né? Trabalhar é ruim, se fosse bom, não pagava, né? Se fosse bom, era gratuito. Às vezes a gente brinca assim, trabalhe com o que ama e nunca mais amará nada, né? Mas eu acho que você encontrar uma coisa para você trabalhar, que te traz satisfação, que você acorda e fala assim, tô indo trabalhar, bom, né? Ficar em casa é melhor, mas que bom que eu tô indo e tal, né? Então, acho que isso foi uma decisão acertada para mim, porque eu já quis fazer muitas outras coisas que hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver comigo, né? Eu achava que eu ia ser uma pediatra de consultório, de não sei o quê, e hoje em dia eu paro para olhar isso e falo, meu Deus, não tem nada a ver comigo, né? Não faria. Então, acho que é isso, trazer mais valor e te permitir trabalhar menos e se encontrar dentro da profissão, né? Encontrar alguma coisa que você gosta e seguir nela. Não, é só
Queria agradecer a presença de vocês. Acho que a gente sai daqui com um misto de muitas emoções, mais admiração pela pediatria, talvez mais medo ainda, mas com certeza um maior interesse de conhecer melhor esse mundo que é diferente demais do nosso. E um caminho, né, Nath? Eu acho que e talvez essa seja a temática aqui, né, dos nossos encontros, né, é oferecer para as pessoas um caminho de quem já trilhou, né, já acertou, já errou, e junto aqui partilhar, né, e essa partilha fica muito melhor com as histórias pessoais, né, com essa cor que vocês deram. Então foi muito bom estar com vocês hoje, muito obrigado. Esperamos aí nos encontrar aí no cotidiano, e se eu precisar de ajuda com crianças, já sei quem que eu vou procurar, né? Tomara que dê tempo. Exatamente. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom compartilhar com a Clarice, né, gente, esse encontro. Foi ótimo, muito obrigada. Eu também agradeço, gente. Nós somos uma gangue, né? Os emergencistas são sempre... E aí fico muito feliz a gente encontrar nosso lugarzinho também dentro, né, da emergência, e como a subespecialidade da emergência geral, né, emergência pediátrica. Feliz com o convite e de ter esse espaço para falar um pouco, né, sobre uma coisa que eu acho que todo mundo tem um pouco de medo, repulsa, né, então... Não à toa foi o primeiro tema. Né? Pois é, e que venham mais temas, né, falar para quem está assistindo a gente para sugerir temas lá no Instagram. A gente quer trazer cirurgião, ortopedista, já tem um monte de plateia aí curiosa com esses episódios, com essas especialidades que muitas vezes... Temos problemas, temos alegrias, então é isso. Temos problemas, temos soluções. É isso. Tudo bem. Obrigada, gente. Até a próxima.